Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos ver funções XOR e XNOR. Na realidade, nós chamamos uma função XOR de circuito ou exclusivo e uma função XNOR, circuito de coincidência. A função XNOR é um complemento da função XOR. Então vamos dar uma olhada aqui. Na simbologia, veja que eu tenho uma função XOR, que seria um circuito ou exclusivo, representado desta forma. A expressão da saída é esta, A exclusivo B. E aqui, A coincidência B. Veja que eu tenho um inversor na saída. Até porque o circuito integrado comercial que prevalece é esse aqui, 7486. Vamos mostrar aqui o nosso manual. Dentro desse chip tem 4 portas ou exclusivo. E aqui tem os parâmetros. Pinagem e aqui as 4 portas e respectivas identificações de pinos. Muito bem. Se eu coloco um inversor, então, no 7486, então ele se torna um circuito de coincidência, que é o complemento da XOR. É só observar a tabela da verdade. O que é uma função XOR? É aquela em que eu tenho nível lógico 1 na saída quando as variáveis forem diferentes. As variáveis na entrada forem diferentes. Quando elas forem iguais, a saída é 0. No XNOR acontece exatamente o contrário. Quando elas forem iguais, saída é 1, diferentes, saída 0. Então, uma tabela complementa a outra. Eu tenho aqui um circuito que nós vamos fazer a simulação no Tinkercad. Então, este aqui é um circuito formado por portas lógicas primárias. Essa é a função. Significa, então, que eu tenho aqui na saída A exclusivo B. É aquilo que acabamos de ver agora. Muito bem. Eu já estou devidamente logado. Este aqui é o circuito. Vamos dar uma olhada, então, nesse circuito em relação àquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está o circuito. Este circuito aqui é implementado com portas lógicas primárias. E esse aqui é o circuito comercial, que é esse aqui. Veja bem a simplicidade, né? Em termos de montagem em um simulador ou mesmo em um protoboard. Ou até mesmo se você quiser executar algum projeto que utiliza chips comerciais. Então, é muito mais simples usar 7486. Mas aqui é para a gente ter uma ideia da origem e também praticar ligações no protoboard. Veja como foram feitas as ligações. Muito bem, vamos então simular e verificar o que ocorre na saída dos LEDs. Muito bem, eu tenho aqui as chaves A e B que são comuns para os dois circuitos. Então veja bem, 0 e 0. Eu tenho duas variáveis iguais, então saída é 0. Pronto. Uma variável diferente da outra, saída é 1. Vou colocar as duas variáveis iguais, porém agora em nível lógico 1. Saída é 0. Basta que uma das variáveis seja diferente em relação à outra, a saída é 1. 0, 0. Exatamente aquela tabela que verificamos agora. Então, aqui eu tenho uma saída que nós denominamos de ou exclusivo. Muito bem, então, função XOR. Vamos ver uma função XNOR. Aqui está uma função XNOR. Veja bem como está o circuito.
Veja a numeração, a identificação dos pinos está exatamente igual aqui no protoboard. Então, volto a insistir que é muito importante que vocês montem circuito no protoboard para treinar ligações e analisar circuito. Muito importante. Veja bem aqui, então, eu tenho função A barrado, B barrado mais AB ou o contrário. Que veja bem, como eu estou aqui em uma porta que é uma função OR, então aplica-se perfeitamente a propriedade da álgebra booleana. Então, tanto faz eu inverter, né? Utilizar A barrado, B barrado mais AB ou inverter. E aqui é exatamente o circuito comercial, que é o 7486, e o inversor na saída. Utilizado pinos 5 e 6 para a saída. Veja bem que eu só utilizei, eu tenho 6 inversores aqui, eu utilizei apenas um. Então eu optei pelo pino 5 e 6. Poderia ter optado por qualquer um dos pinos, 1, 2, entrada e saída, 3, 4, entrada e saída, 5, 6 e assim por diante. Muito bem, vamos dar então uma olhada na simulação e ver como é que ele se comporta. Aqui é o símbolo de uma função XNOR. Esse é um símbolo. Vamos iniciar a simulação. Veja bem, ó, as duas variáveis são iguais, 0 e 0. Então, eu tenho 1 e 1. Lembrando que esses dois circuitos são iguais. É questão de implementação apenas. Vou diferenciar uma das variáveis. As duas variáveis agora em 1 e 1 vai, então, ter nível lógico 1 na saída. Então, são aspectos importantes durante a simulação. Então, simulação de uma função XNOR. Para finalizar esta videoaula, eu peguei um trecho da minha apostila que está no site e vou fazer uma comparação com uma tabela de uma função XOR com 3 entradas. Veja bem, se eu tiver, por exemplo, 3 entradas em uma porta, em uma função XOR, vai sempre aparecer nível lógico na saída todas as vezes que as entradas que equivalem a nível lógico 1 forem ímpar. Está aqui, ó. Vamos ver como é que a gente pode analisar isso aqui, ó. Pegando por essa tabela, ó. AB 00 é igual a 0. 01, 1. Ó, 00, 0, 01, 1. E aqui, ó, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Então, é dessa forma que nós podemos fazer a análise. Essa é uma forma de se montar uma função ou exclusivo ou XOR. 3 entradas A, B e C, que é a pinologia. Tentem fazer essa montagem no Tinkercad e analise a funcionalidade dessa tabela da verdade. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!